Boa tarde, amadas inteligências da Escola de Campeões e demais interessados nos nossos assuntos. Neste vídeo, regravaremos a leitura da parábola do filho pródigo, com mais calma, com mais tranquilidade e com mais versões. Vamos lá. Primeira versão. A parábola do filho pródigo. Uma das mais belas histórias da Bíblia Sagrada e uma das mais belas histórias da humanidade. A parábola do filho pródigo. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais novo deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Fazenda é moeda, dinheiro. Dissolutamente é desregradamente, de qualquer maneira. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para seu pai, e, quando ainda estava longe, relerei. E, levantando-se, foi para seu pai, e, quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E, saindo o pai, instava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre esteve comigo, e todas as coisas minhas são tuas. Mas era justo alegrarmo-nos
e regozijarmo-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. O pai representando o modelo, arquétipo e exemplo de Deus, aquele que perdoa sem questionar qualquer coisa. É o perdão pleno e absoluto de Deus, que recebe os seus filhos sempre de braços abertos. Que recebe os seus filhos sempre de braços abertos e sem questionar nada. De braços abertos e sem questionar nada. Deus sendo representado pelo pai dos dois filhos. O filho mais novo somos todos nós, pecadores, ingratos. Queremos fazer as coisas do nosso modo, do nosso jeito, e sempre quebramos a cara. Mas Deus está sempre de braços abertos a nos abraçar. Coisa muito boa, a nos receber de modo digno e pleno. Maravilha. Outra versão. O filho pródigo. E acrescentou Jesus. Um homem tinha 2 filhos. O menor disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fortuna que me cabe. Ele repartiu os bens entre eles. Em poucos dias, o filho menor reuniu tudo e emigrou para um país distante, onde esbanjou sua fortuna vivendo como um libertino, dissolutamente. Associem os sinônimos. Quando gastou tudo, sobreveio grave carestia e fome naquele país, e ele começou a passar necessidade. Foi e se comprometeu com um fazendeiro do país, que o enviou a seus campos para cuidar de porcos. Foi o emprego que sobrou. Veio a fome no país, a crise econômica, e os empregos que sobraram eram empregos como este, cuidador de porcos. Desejava encher o estômago com os frutos da azinheira que os porcos comiam, mas ninguém lhe permitia. Então, caindo em si, pensou: a quantos diaristas de meu pai sobra pão, enquanto eu morro de fome? Voltarei à casa de meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra Deus e te ofendi. Já não mereço chamar-me teu filho. Trata-me como um de teus diaristas. E se pôs a caminho da casa de seu pai. Estava ainda longe quando seu pai o avistou e se comoveu. Correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e te ofendi. Já não mereço chamar-me teu filho. Mas o pai disse aos servos: Rápido, trazei a melhor veste e vesti-o. Colocai-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o. Celebremos um banquete, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho maior estava no campo. Quando se aproximava de casa, ouviu música e danças e chamou um dos criados para informar-se do que estava acontecendo. Respondeu-lhe: É que veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, pois o recuperou são e salvo. Irritado, o irmão mais velho se negava a entrar. Seu pai saiu para exortá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Vê, há tantos anos eu te sirvo sem te desobedecer. Nenhuma ordem desobedeci, nenhuma ordem tua desobedeci. E tu nunca me deste um cabrito para eu comer com meus amigos. Porém, quando chegou esse filho teu, que devorou toda a tua fortuna com prostitutas e meretrizes,
mataste para ele o bezerro mais gordo, mais cevado. Respondeu-lhe: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Era necessário fazer festa, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi encontrado. Maravilha! Deus Pai sempre de braços abertos a nos perdoar, a nos abraçar. Amém. Outra versão. Parábola do filho pródigo. E acrescentou: um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Depois de alguns dias, o filho mais jovem juntou tudo e partiu para uma terra distante. Lá, dissipou os seus bens numa vida desregrada, dissoluta, libertina. Palavra sinônima. Palavras sinônimas, sinonímias. Desregradamente, desbragadamente, de modo desbragado. Lá dissipou os seus bens numa vida desregrada, desbragada. Depois de gastar tudo, houve grande fome naquela terra e ele começou a passar necessidade, crise econômica. Ele foi pôr-se ao serviço de um dos cidadãos daquela terra, que o mandou para os seus campos, para cuidar de porcos. Desejava encher o estômago com o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: Quantos empregados do meu pai têm pão em abundância, e eu aqui morro de fome? Vou partir em busca de meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então se levantou e voltou para a casa do pai. Ainda longe, o pai o viu e ficou comovido. Correu-lhe ao encontro e o abraçou, cobrindo-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou para os escravos: Trazei depressa e vesti nele a túnica mais preciosa da casa, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei um bezerro bem gordo e matai-o. Vamos comer e nos alegrar, porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festejar. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, quando se aproximava da casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados da casa, perguntou do que se tratava. O criado respondeu: Teu irmão voltou para casa, e teu pai mandou matar o bezerro mais gordo, mais cevado, porque recuperou seu irmão são e salvo. Ele ficou muito indignado e não queria entrar para a festa. Então o pai subiu e insistiu que ele entrasse. Mas ele respondeu ao pai: Há tantos anos eu trabalho para ti, sem nunca desobedecer uma ordem tua. E tu nunca me deste sequer um cabrito para eu festejar com meus amigos. E agora que voltou este teu filho, que devorou tua fortuna com prostitutas, com meretrizes, com putas da vida, agora matas para ele o bezerro mais gordo e mais cevado. O pai lhe explicou: Filho, tu estás sempre comigo e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso fazer festa e alegrar-se, porque este teu irmão estava morto e reviveu, voltou à vida, ressuscitou. Tinha se perdido e foi encontrado. Deus Pai sempre de braços abertos a nos perdoar, a nos abraçar. Magnífica parábola de Jesus. Última versão. A parábola do filho perdido, a parábola do filho pródigo. E Jesus disse ainda: Um homem tinha 2 filhos.
Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança, a minha parte do patrimônio. E o pai repartiu os bens entre os 2 filhos. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país distante para viver dissolutamente, curtir a vida. Ali, nesse país distante, ele viveu uma vida cheia de pecado, muita curtição, muita putaria, muita mulher, muita desbragação. Viveu uma vida desbragada. Desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar muita necessidade. Então, procurou um dos moradores daquela terra e pediu socorro, pediu ajuda. Este morador o mandou para a sua fazenda, a fim de tratar porcos. Foi o emprego que sobrou, tratar de porcos, tratar os porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu aqui estou morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores, me aceite como um de seus escravos. Não sou digno mais de chamar-me teu filho. Então saiu da terra em que estava e voltou para a casa do pai. Quando o pai ainda estava longe, quando o rapaz ainda estava bem longe de casa, o pai o avistou. O pai o avistou porque todos os dias o pai ia à porta da fazenda para observar com esperança possibilidade de o filho retornar para casa, porque Deus sempre está de braços e portas abertas para nos abraçar, nos perdoar e nos envolver em seu coração de mais tremendo e magnânimo amor. Deus está sempre de braços abertos a nos abraçar. Deus espera o nosso retorno para casa, como o pai do filho pródigo. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. Quando o rapaz estava longe de casa, o pai o avistou. E com muita pena do filho, correu e o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: Depressa! Tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo, o melhor, o mais cevado, o mais gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Voltou à vida, viveu de novo. Ressuscitou. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então, chamou o empregado da casa e perguntou: O que é que está acontecendo? O empregado respondeu: O seu irmão voltou para casa vivo e com saúde. E por isso, o seu pai mandou matar o bezerro mais gordo, o bezerro mais cevado. A festa na casa, por conta de teu irmão mais novo ter voltado com vida, são e salvo. Ele gastou tudo, dissipou o patrimônio que lhe cabia, mas voltou com vida. E isso foi motivo bastante para o seu pai abrir as comemorações. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar na festa. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que ele entrasse.
Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem tua sequer. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando o dinheiro todo com prostitutas e meretrizes. E agora ele volta sem nada, depenado. E o Senhor manda matar o bezerro mais gordo para fazer uma festa para ele? Isso está errado, pai. Então o pai respondeu: meu filho, você sempre esteve comigo. Você não fez festas porque você não pediu, você não fez, você não quis. Mas eu sempre estou aqui à sua disposição. Você é que não enxerga isso. Meu filho, você sempre esteve comigo e tudo o que é meu é seu. Mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria, pois este teu irmão estava morto e reviveu. Esse seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido, mas foi encontrado. Um membro da casa muito importante retornou à vida da família, à vida familiar. Temos de comemorar, meu filho. Não seja cego, não seja ingrato. Comemoremos, pois o teu irmão voltou à vida. Deus Pai Todo-Poderoso sempre dê braços abertos a nos abraçar e envolver, a nos arrebanhar. Maravilha! Estou fazendo questão de gravar a releitura deste texto, porque é o texto desta semana na atividade da Escola de Campeões. Grandes meditações estamos derivando dessa parábola e sem explicá-la, porque parábola de Jesus não se explica. Cada um de nós que absorvamos a melhor sabedoria da parábola do filho pródigo e guardemos no nosso coração. Que Deus Pai Todo-Poderoso prospere a Escola de Campeões. Amém, amém, amém e amém. É isso. Viva a literatura, viva o letramento cultural, viva a cultura, viva a Bíblia Sagrada em várias versões. Bíblia da Mulher, a Bíblia Católica, versão de linguagem de hoje, Bíblia Católica do Peregrino, editora Paulus, a Bíblia Católica Tradicional de Estudos e a Bíblia Protestante da Linguagem Clássica. Maravilha! Muito importante. Viva os jovens da Escola de Campeões. Vocês são campeões. Importante. O nome da Escola de Campeões tem que ver com a autoestima dos jovens socioeducandos. É isso. Vocês são campeões. Campeões em Cristo Jesus. Isso é que é o mais importante. Vocês, socioeducandos da atividade da Escola de Campeões, são campeões em Cristo Jesus. Vamos manter o bem-estar e a autoestima lá em cima. Que Deus Pai Todo-Poderoso nos seja consolação, sempre e para sempre. Amém, amém, amém e amém.